podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável. Fala galera, mais um bode do Paulo. E faz um tempo que eu não faço bode porque a vida chamou aí pra várias coisas e a minha vida ficou corrida. E cara, hoje eu vi uma série de vídeos aí que já tinham aparecido pra mim de um Dr. Dan. Ele é um fisioterapeuta, quiroprata, eu imagino, dos Estados Unidos, pelo sotaque eu imagino também. E ele tinha um canal no YouTube e tudo mais, e 6 meses atrás, alguma coisa nesse sentido, ele descobriu que ele tinha câncer terminal e ele, enfim, fez uma série de vídeos da jornada dele sobre o fim da vida dele. E incrível, assim, algumas coisas, o absurdo de positividade que esse cara tem, assim, eu achei uma coisa fenomenal mesmo, assim, de como esse cara se propôs a lidar bem com isso. E eu vou postar os vídeos aí nos links, e uma das coisas que ele fala muito, especialmente no primeiro vídeo que eu vou passar o link, ele não fala muito, ele fala no final do vídeo, sobre como descobrir que ele está nessa condição do câncer fez ele percebeu uma coisa diferente, né? Ele fala muito de que ele vivia com um vazio dentro dele e que depois disso esse vazio passou e que na verdade ele até evita, ele comenta assim, eu não quero usar a vida, a palavra injustiça, mas aí ele chama de ironia, né? A ironia de que agora que o vazio passou, ele não tem tempo, e ele entendeu uma série de coisas, ele não tem tempo para contribuir ou para agir na vida dele fora dessa percepção ou nessa nova percepção que ele tem. E há de se argumentar muitas coisas aí, inclusive que é mais fácil viver assim ou ter essa percepção quando você não tem mais problema, você não tem que juntar patrimônio para velhice, você não tem isso, aquilo, outro e tudo mais. Apesar de que ele é um cara que ele estava falando que uma das preocupações que ele tem é saber como é que ele vai viver esses próximos meses, sendo que ele queimou a reserva de emergência no último tratamento que ele tinha feito 4 meses atrás. E é massa, porque ele fala assim, não, eu agradeço por ter a reserva de emergência, porque se eu não tivesse, tudo ia ser mais complicado. E aí você vê que é um cara que está ali, assim, tentando entender ao invés de destruir as coisas. É isso que eu estou falando. O cara é um poço de positividade que eu espero que eu tenha nos momentos da minha vida que demandarem esse tipo de postura. E eu ajo, né? Eu tento explicar para vocês que eu ajo assim continuamente. Eu tento trazer isso para minha vida ativamente. Que é o ponto do vídeo, né? Especialmente no final do primeiro vídeo, que é o vídeo que ele descobriu que ele tem um tempo limitado de vida, e o último vídeo é o último vídeo que ele fez antes de falecer. Ele faleceu esses dias. E uma das coisas que ele fala muito, e que, cara, dentro da minha profissão eu considero até... Se tem algo que eu aprendi na minha profissão, foi isso. O tanto que a gente abre mão da nossa vida porque a gente não vive de uma forma intencional. E eu já falei isso em vários vídeos, eu já falei isso em várias situações, eu comento isso inclusive, que o problema das telas, YouTube, Instagram e tudo mais, não é exatamente o tempo que você gasta na tela. Isso aí dane-se, a gente gasta tempo de forma inútil, de todas as formas possíveis. Eu vou gastar uma infinidade de tempo hoje dando tudo certo, eu estou indo para Pedra escalar daqui a pouco, eu vou gastar um dia inteiro fazendo uma das atividades mais inúteis da sociedade, que é escalar. A gente escala para nada, para chegar em lugar nenhum, escolhe o lugar mais difícil para escalar, ou o mais difícil possível, absolutamente inútil, não produz nada para ninguém, exceto para mim mesmo. Então não é sobre a inutilidade da coisa, não é sobre produtividade, mas é sobre a intencionalidade da coisa. Então eu te garanto que eu escalando vai ser uma das coisas mais inúteis e não favorece em absolutamente nada a vida de ninguém.
exceto a minha, e espero que favoreça também a vida de quem for escalar comigo, mas não serve para nada. A grande diferença disso é que ela é intencional. Né? Eu estou indo fazer isso. Isso é um ato voluntário, um ato de atenção, um ato consciente. E o problema das telas, de forma geral, ali que a gente fala do doom scroll ou dessa coisa de ficar no Instagram arrastando tudo para cima, vendo feed e tudo mais, ou no doom scroll, no loop do YouTube, é de que você perde ali 3, 4, 5 horas que você nem percebeu o que foi. Então, se você tivesse cansado e falasse, cara, eu quero só viver um dia de geleia, que é uma decisão plenamente possível, e eu vou ficar aqui no YouTube vendo todas as coisas que eu quero ver, porque eu preciso ver, isso seria um ato intencional. Se você parasse para ver os vídeos que você quer assistir e falasse, cara, eu quero ver isso, isso, isso e aquilo, e eu vou ver isso, isso, isso e aquilo. Isso seria um ato intencional. E a galera fala muito do Instagram, a galera fala muito das redes sociais de forma geral e tudo mais, e eu não tenho nenhum problema com isso, não que eu defenda elas, eu só acho que elas ocupam um lugar no mundo que supre uma necessidade das pessoas, enquanto as pessoas não olharem para as próprias necessidades, elas vão continuar caindo nisso, assim como é álcool, drogas, hábitos ruins de forma geral, e então eu não vejo por que brigar com as redes sociais mais do que eu brigaria com qualquer outra coisa do mundo. Tá? Mas é a coisa da intencionalidade. E uma das coisas que o Dan fala e que talvez seja esse privilégio da minha profissão, ou o privilégio que eu recebi aprendendo alguma coisa na minha profissão, é a importância do viver com algum tipo de intencionalidade. Que é o que muita gente vende no Mindfulness, e vende, até tive uma discussão aqui na Baster grande esses dias, grande assim, tiveram várias trocas de post, foi um negócio curto, acho que acabou no mesmo dia, inclusive, sobre, não, porque você vai viver no Mindfulness, vai viver uma vida plena e tudo mais, e aí você vai estar com foco no presente. Cara, não é isso. Ou pelo menos eu não considero que é isso. Né? O Mindfulness é uma das ferramentas que talvez possibilite fazer isso, mas são tantas outras quanto... É uma habilidade como qualquer outra, inclusive escalar bem o suficiente para poder viver bem a coisa da escalada, ou saber viajar com a família de uma forma agradável para ter os propósitos das viagens, ou criar o filho considerando as coisas que envolvem um filho, que um filho vai trazer privação de sono, vai trazer privação de tempo, privação de dinheiro e tudo mais, e piriri pororó, mas você conseguir agir com intencionalidade na criação desse filho, entendendo as irracionalidades ou as impossibilidades da vida. Então, uma das coisas que eu mais vejo no consultório, e é isso que me ensina, é o tanto que as pessoas não têm ou vão abrindo mão dessa capacidade de intencionalidade, e isso é uma das coisas que eu mais trouxe para a minha vida ao longo desses anos. Foi uma das grandes formas, ou se tivesse que escrever um tema geral sobre o meu processo de adoecimento, que eu já comentei algumas vezes aqui com vocês, que eu passei, cara, no mínimo ali dos 20 aos 30, mas dá para voltar mais ali dos 15, 17 aos 30, bem adoecido. Tive casos muito complicados de saúde mental, não foi um período fácil da minha vida e etc. Mas o tanto que hoje, olhando para trás, que se eu tivesse que dar um nome para esse viver intencional, é de você dar a intenção, o ato e agir dentro daquilo que é importante para você. E como que as pessoas abrem mão disso, e eu de fato vejo em pessoas que estão no fim da vida, como o Dr. Dan colocou no vídeo, ou já vi isso no consultório dezenas de vezes, como que pessoas que estão nesse lugar de sofrimento conseguem fazer esse tipo de coisa, e o tanto que a gente abre mão disso. Então é uma das habilidades que eu mais trouxe para mim na minha vida, de agir com intencionalidade na vida, de agir consciente daquilo que eu estou fazendo, agir vinculando aquilo que eu estou fazendo na história da minha vida, permanecer naquilo de uma forma tanto presente, mas às vezes ausente se precisar, porque tem várias atividades, tipo ir no mercado ou coisas que eu
Eu não tenho essa coisa de, não, vou meditar e viver com agradecimento do mercado e tudo mais. Mas que se eu levo meu filho no mercado, pelo menos eu estou presente com ele, dentro da atividade com ele, e o mercado fica melhor. E por estar com ele, eu ajo intencionalmente bem na relação com meu filho. E, cara, isso é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Muitas vezes a gente perde isso pelo contato social, porque existem esse conjunto de regras mágicas e a maioria dos usuários da Baster, inclusive, acham que estão imunes a essas regras sociais ou acham que seus pensamentos são seus, que suas culturas são suas, que suas verdades são suas e tudo mais. Enfim, mas está todo mundo preso nesse conjunto de regras sociais, inclusive eu. E o tanto que a gente fica se batendo com isso, de tem que ter mais dinheiro, tem que ter comprado uma ação, tem que ter um carro X, tem que ter trabalho assado, meu filho deveria ser assim, as coisas precisam ser assado, e lá. E a gente se perde nisso que deveria ser uma ferramenta social para ajudar a gente a se movimentar na sociedade, porque é isso que a sociedade faz, a sociedade cria ferramentas sociais que nos mantém em movimento e nos mantém andando no mundo, mas hoje em dia, com a aceleração do mundo e com o mundo cosmopolita e tudo mais, é tanta ferramenta que a gente fica olhando para a caixa de ferramentas, ao invés de fazer alguma coisa. E eu, pessoalmente, nos meus processos de adoecimento, e mais uma vez, vendo meus pacientes, eu caí nessa questão de o que é que eu deveria fazer. E, cara, não tem nada que você deveria fazer. Assim. Você precisa respirar, você precisa comer, você precisa ser uma pessoa minimamente decente, não agredir as pessoas em volta de você. Eu acho que essas são as grandes obrigações de mundo. Mas o resto você precisa decidir. Quando você decidir alguma coisa, cara, haja com intenção. Né? Olhe para a coisa que você está fazendo. Porque você vai resolver um problema da tua vida. Isso é uma das coisas que eu aprendi no consultório. Todo mundo vai resolver um problema da tua vida. O problema da vida não são os problemas. O problema da vida é que as pessoas não sabem ficar contentes com os problemas que elas resolveram, porque vai vir mais um infinito de problemas, porque o mundo é caótico, é tudo uma merda, e tem injustiça no mundo, e tem guerra não sei aonde, tem problema político não sei que tal, e tem o presidente, tem blá 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 blá. Isso, é isso aí. E tão logo você resolver o problema, vai existir outro. E é por isso que você precisa saber agir intencionalmente dentro daquilo que está na sua zona de controle. A gente precisa aprender a agir intencionalmente com as coisas que a gente pode fazer. E dar valor para as coisas que a gente pode fazer de uma forma consciente. Senão fica tudo uma merda. É daí que vem o negócio das pessoas. Elas correm 5 quilômetros, numa corrida de 5 quilômetros, e a primeira coisa que elas fazem é pensar na corrida de 10 quilômetros que elas ainda não fizeram. Elas ganham dinheiro e ganham mais dinheiro, e ao invés de ficar felizes, elas arrumam um outro problema. E a gente não sabe mais viver essa área assim, onde, cara, eu queria isso na minha vida, eu agi para isso na minha vida, isso aconteceu e existe alguma satisfação aí. E existe essa satisfação. Não é uma satisfação plena, você não vai resolver a vida, porque a vida não se resolve, mais uma vez, aí como o Dr. Rudan viveu e morreu nesse processo, você não ganha da vida, a vida só acaba, não existe um momento em que você vai falar, pronto, agora eu ganhei da vida, né? Eu sou maior do que a vida e todas as coisas da vida que deveriam existir fazem parte aí da minha... Não existe, cara, a vida só acaba. E o que você construiu nesse meio do caminho é a única coisa que você teve, porque quando ela acabar, ela fica aqui para quem ficou. E teve um outro tópico na Baster sobre projeção de patrimônio e um monte de gente falando, é impossível não se preocupar com isso, a gente quer saber que o que a gente está fazendo está certo e que eu vou ter dinheiro no futuro para 70 anos. Cara, você já é um sortudo se você chegar lá, cara. Só de chegar lá. Pode ser uma maldição também, porque se você fizer esse caminho de uma forma ruim, você vai ter um fim de vida miserável, porque existem coisas piores do que morrer. Isso é outra coisa que eu aprendi na minha vida. Existem muitas coisas piores do que morrer. Então, se você chegar no futuro, você já é um sortudo. Se você chegar bem, e bem não é com grana pra caralho, cara, você chegou com a tua família, tu chegou orgulhoso, você consegue juntar essa teia da tua vida
falando assim, isso que eu construí para mim faz sentido. Isso que eu fiz na minha vida, com seus erros, acertos, falhas, brigas com a esposa, briga com os filhos, briga com os amigos e não sei o que, piriri pororó. Tá, isso faz sentido. Isso é o que eu construí. Isso é o que eu quis para mim. Eu não posso mais escalar com 90 anos, mas eu vivi esse contato com a natureza, isso fez sentido para mim. Ou eu corri, ou eu toquei guitarra, ou eu trabalhei, no meu trabalho eu ajudei pessoas. No meu trabalho ele foi significativo. É assim que a gente tem que chegar lá na frente. E aí, lógico que é importante poupar, é importante ter dinheiro para lidar, para não estar numa situação de fome e miséria. Mas, assim, de todas as projeções que tem no futuro, a única intenção, o único ato consciente e voluntário, ainda mais por medo de, sei lá o que o povo tem medo, é esse, assim, eu quero ter um saco de dinheiro enorme. E eu fiquei muito mal e eu parei de responder o post, inclusive, porque muita gente falando assim, não, é impossível e quem fala que não está preocupado com isso está mentindo. E não, cara, tem gente que não se preocupa com isso. Tem gente que não está mentindo e tem gente que tem um nível de preocupação com isso razoável, como tem com todas as outras coisas, do tipo, eu não quero ficar doente, eu vou lavar as mãos, eu vou tomar banho, eu vou tomar vacina, eu não vou me jogar num lugar, não vou entrar num lugar que eu obrigatoriamente expõe risco para minha vida, sabe? Não vou pular no esgoto, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não vou tomar um vidro de cólera, como um cientista já fez na época que estava tentando provar que a cólera não era uma bactéria. Uma bactéria não, é o micro-organismo que ela é. Esqueci agora. Mas não é dessa forma em que isso eu preciso de uma projeção da minha vida, do mesmo jeito que eu não preciso saber que o meu filho vai ser o presidente do planeta. Eu posso agir consciente e intencionalmente na relação com meu filho. E eu vou falar pela primeira vez, e a única vez eu espero, eu vou falar de uma coisa de atendimento, porque foi uma área do atendimento que eu falei, então não é uma coisa do paciente. Mas um paciente meu estava falando justamente desse medo de ficar pobre, é uma coisa que vários pacientes falam, e ele me perguntou, e aí, como é que você vive com isso? O que o Mindfulness ajuda com isso? Porque era o que eu estava, inclusive, falando com ele. Estava falando sobre Mindfulness, e ele falou, mas o Mindfulness não vai evitar que eu fique pobre. E aí eu falei de um Mindfulness específico, né, de um exercício de Mindfulness específico que eu pratico muito, é um dos exercícios mais importantes para a minha vida, é um exercício que me orienta muito, porque o meu único objetivo de vida é que o Paulo do futuro tenha mais chances e mais formas de lidar com o futuro do que eu tenho. Essa é a única coisa que eu quero na vida. Tá? E aí ele falou, porque aí eu vou ficar velho e tal, não sei o que. Cara, eu falo, eu vou ficar velho, eu vou ter que trabalhar menos, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, eu vou ter que aquilo outro, e piriri pororó. E aí o Paulo do futuro, aí eu vou lá e converso com o Paulo do futuro e jogo para ele, cara, você que tá aí nesse lugar, o que você me fala? Né? O que você sabe que eu não sei? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que o Paulo do futuro sempre é melhor do que eu, até porque eu me esforço diretamente para isso, eu ajo intencionalmente nessa direção. E várias vezes eu sofri por coisas que o Paulo do futuro, no caso eu presente, olha e fala, cara, não precisava de tudo isso. E aí ele sempre tem um nível de consciência, isso vem de um exercício chamado A Mente Sábia, da meditação da terapia comportamental dialética, enfim, todo um rolê específico da psicologia, que um dia eu posso até fazer um chat, um bot só sobre isso. E aí o que ele me fala, e foi o que eu respondi para essa pessoa, foi o seguinte, cara, se você tiver que trabalhar com 80 anos, você já fez o trabalho, você está lendo, você é um bom profissional, você faz as coisas, você dá um jeito. Se ficar pobre, você trabalha, você sabe trabalhar, você passou a vida inteira trabalhando, você sabe fazer teus corres, alguma coisa você vai fazer. E eu vou fazer por você, você já desenvolveu essas habilidades ao limite.
Você já provou para o mundo que você consegue trabalhar mais do que deveria e mais do que é saudável. Se precisar morrer trabalhando, você é uma pessoa absolutamente apta para fazer isso. Mas se você tiver 80 anos e eu não tiver uma relação com o nosso filho, não vai ter nada que eu vá poder fazer, justamente porque eu vou ter que estar trabalhando. E quando eu tiver 80 anos, eu vou precisar do nosso filho, isso eu sei. Então, eu trabalho, eu escalo, eu cuido da minha saúde, eu tento fazer as coisas do melhor jeito possível. A única coisa que eu posso fazer agora, que eu não vou poder fazer com 80 anos, é criar uma relação nova com meu filho. Né? Se tiver com 80 anos, cara, e tiver um poço de mágoa ali no mundo, vai ser muito difícil de restabelecer essa relação. Posso estar mentindo para mim mesmo? Posso estar mentindo para mim mesmo. O objetivo desse exercício não é achar a verdade interior. Mindfulness não tem nada a ver com achar a verdade interior. Mindfulness não tem nada a ver com nada. Mindfulness tem a ver com você se transformar num eu observador e conseguir olhar para o mundo de uma forma que geralmente você não olha. Então, no meio dessa confusão inteira de dinheiro, disso, carro, trabalho, rotina, não sei o quê, conversando com o meu eu do futuro, é isso que aparece. Assim, cara, a única coisa que você tem agora que eu não vou poder fazer lá no futuro, da forma que você pode fazer, é criar uma relação com seu filho. Aí eu, tá bom, então é isso, cara. Então eu vou trabalhar, porque tem que trabalhar. Eu vou escalar, porque eu preciso escalar, eu não sei viver sem escalar. Eu vou fazer N coisas, vou comer, vou me divertir, vou namorar, vou, enfim, fazer sexo, vou fazer tudo que tem para fazer na vida. Mas eu preciso dar atenção para a relação com meu filho, porque é algo que eu quero, é algo que é importante para mim e é algo que eu não posso deixar passar. Então tá bom, então essa é a prioridade da minha vida. Ah, mas você pode fazer isso porque você já tem dinheiro, já tem isso. Cara, não faz diferença. Porque o mundo é esse, meu filho tem a idade que ele tem e se eu desgastar a relação com ele ou ignorar a idade que ele tem, esse tempo não vai voltar e se eu deixar isso para o Paulo do futuro resolver, talvez eu esteja deixando na mão dele um problema que ele não resolve. Então, eu decido para minha vida que eu quero agir intencionalmente com isso. E tanto pelo meu adoecimento mental, esse que eu falei mais cedo, quanto por viver com pessoas aí que estão em lugares de adoecimento, por viver tragédias, né, como o fim da vida do Dan, desse Dr. Dan é uma tragédia, mas eu também já vivi outros fins de vida de outras várias formas. Eu já vi essa história do... Se eu soubesse disso antes, eu queria ter esse tempo para agir intencionalmente antes. Então eu trouxe isso para minha vida. Eu ajo intencionalmente com as 2, 3 coisas que eu acho importante. Né? Não é só uma coisa, isso é um dos exercícios que eu fiz de meditação para poder chegar nesse lugar. Existem outras coisas, eu decidi agir intencionalmente na escalada. E eu até escrevi um texto recentemente, muitos anos atrás, porque eu cresci com a cobrança de excelência. Eu lidava mal com esportes, porque precisava ser um jogo de ganho, e eu consegui tirar isso da escalada, e eu resolvi ter uma relação mais saudável com a escalada, que é uma coisa importante para mim. E o ponto é, não importa, cara, mas você tem que escolher, inclusive para todo mundo que fica na maluquice, porque a rede social, isso aqui, bicho, haja intencionalmente, saia da rede social e vá ocupar seu tempo de uma forma positiva na sua vida. Dane-se a rede social, para de brigar. Tem um botão de delete lá, cara. A rede social só ocupa a sua vida porque você não consegue agir intencionalmente. Porque se você estivesse agindo intencionalmente e suprindo as tuas buscas de vida, tu ia estar na rede social de uma forma tranquila. E aí quando passasse da linha, você ia falar, ah tá, deixa eu voltar para aquilo que é importante para mim. Então, galera, fica aí o recado do Dr. Dan de que boa parte das pessoas vão chegar num momento, exceto aquelas que morrerem de repente, provavelmente, em que todas essas histórias que você conta de projeção de patrimônio, do não sei o quê, do aquilo que você deveria, isso se torna uma mentira. Se você tiver a sorte de não morrer, de repente você vai descobrir que isso é uma mentira e que a vida
na verdade, são pequenas decisões daquilo que você tem que construir até o dia que fatalmente você morre. E que se você agir intencionalmente, querendo efetivamente construir coisas que são importantes para você, decidindo quais são as coisas importantes para você, assumindo esses projetos, essas batalhas e construindo isso devagarzinho, as coisas melhoram. Tá, seu objetivo é construir patrimônio, beleza, cara. Mas aí também não tem nada que você possa fazer sobre o futuro. Então vai construir, vai agir intencionalmente hoje para construir seu patrimônio, porque não tem nada que você possa fazer pelo futuro, além de tomar decisões no presente sobre isso. Então, patrimônio não é uma coisa mágica que vai te salvar de todos os males. Ou você constrói isso também devagarzinho, e de fato eu construo patrimônio como todo mundo da Baster, para tentar viver melhor e tentar, isso é uma das coisas que eu decidi para minha vida também, de que eu não queria viver no perrengue, vendendo almoço para comprar o jantar. Isso também fez a minha vida melhor e por aí vai. Mas, cara, não é desse jeito. Eu preciso saber o que vai acontecer daqui a 20 anos. Vai acontecer daqui a 20 anos que vai acontecer. Né? Eu espero que eu tenha a sabedoria do Dan de falar que se vai acontecer alguma coisa e eu tiver que queimar minha reserva de emergência, eu vou agradecer. E eu já falei desse conselho várias vezes aqui na Baster, em vez de ficar chateado de queimar a reserva de emergência, de agradecer ao Paulo do passado por ter feito isso por mim, permitido que eu vivesse uma situação muito complicada de uma forma melhor. Né? E aí me conectar com isso de uma forma também intencional, ao invés de ficar batendo a cabeça na parede, reclamando de um futuro que não foi, ou de que, enfim, para que serve a reserva de emergência se não vai te ajudar a passar por um câncer, né? Então, assim, eu não sei qual é a fantasia que vocês têm de patrimônio, mas é isso, é para você poder lidar melhor com a vida. Então, galera, não sei se fez sentido, não sei se foi só um devaneio hoje, mas fica aí, escolham as coisas da vida, meditem sobre elas e ajam de forma intencional.